Conforme foi combinado, né, eu iria preparar uma apresentaçãozinha aqui para vocês para falar do terceiro processo de eletrização, que é a eletrização por indução, tá? Qual que é a principal característica da eletrização por indução, se a gente for comparar com os outros dois processos? É que ela não envolve um contato direto entre um corpo carregado, no caso vocês estão observando aqui, né, um objeto B, né, carregado, é o corpo B, que está com cargas positivas, e o corpo que vai ser eletrizado, que é o corpo A. Então, aqui no processo da indução, o objeto que está carregado, ele é chamado de indutor, tá? Então, esse é o nome que nós damos aqui para ele, indutor. Então, toda vez que eu falar indutor, é um objeto carregado que é aproximado, né, aproximado de um corpo neutro. Então, aqui você tem lá um objeto A, que é o induzido. Aqui a gente pode dizer que ele é um condutor, mas enfim, ele pode também ser um isolante, não tem nenhum impedimento, tá, pessoal? Aqui o condutor é mais fácil de a gente entender aqui o processo. Mas ele está lá isolado da Terra, né? Ele é um corpo A que tem uma carga neutra, né? Vamos considerar aqui que o corpo A, ele tem uma carga inicial, né? Que é A, só um minutinho, gente. Que A é igual a zero. Vamos mostrar que ele está neutro, tudo bem? Bom, o que vai acontecer aqui com a aproximação do corpo A, do indutor B, né? O que vai acontecer com a aproximação do indutor B? Mesmo sendo neutro, né, essa esfera, ela contém cargas positivas e negativas. E essas cargas positivas e negativas aqui dentro, elas vão responder à aproximação do corpo B. Considerando, por exemplo, que o corpo A é um condutor, tá? Então, os elétrons livres que estão aqui no corpo A, muitos deles vão se direcionar para esta região aqui, ó, mais próxima do corpo B. Por quê? Porque positivo atrai negativo, né? Então, pelo princípio da atração e repulsão, cargas negativas vão se concentrar nesta região aqui do corpo A, deixando do outro lado, como vocês devem imaginar, né, um excesso de cargas positivas. Então, o primeiro efeito aqui que o indutor gera no induzido é esta separação das cargas. Essa separação nós chamamos de polarização elétrica, tá? Então, essa polarização ainda não é uma eletrização, né? É só chamar de polarização, mas você observa essa separação das cargas, tá? Então, aqui é importante dizer, né, que o objeto ele não foi eletrizado, como o texto está enfatizando aqui, né? Ele foi apenas polarizado. Só que mesmo sendo polarizado, ele vai ter um efeito visível, pessoal. Então, pensa comigo, né? As cargas negativas, elas sentem atração pelo indutor, né, que tem uma carga oposta. As cargas positivas do outro lado sentem repulsão. Só que se você for comparar a força de atração com a força de repulsão, pelo fato das cargas positivas estarem mais distantes, a repulsão acaba sendo mais fraco que a atração. Ou seja, aqui na indução elétrica, né, somente pela aproximação do indutor, você já tem a atração do induzido, tá? Então, mesmo não havendo eletrização, o induzido se sente atraído, né? Existe aqui uma ação entre o induzido e o indutor, tá? E onde que nós observamos esse efeito? Né? Se você fizer aquele experimento, né, comum, né, de ser feito em sala de aula, que é esfregar lá a caneta no cabelo, ou então, por exemplo, esfregar lá um canudinho com papel, né, você está eletrizando o objeto, seja o canudinho, seja a caneta, você está eletrizando por atrito, né? A caneta, que é feita de plástico, a gente viu lá na série triboelétrica, que ela costuma acumular cargas negativas. Então, o que que ela vai fazer com os pedacinhos de papel? Por que que os pedacinhos de papel se sentem atraídos? Porque eles também passam pela polarização, né? Vocês estão observando aqui, né, um esqueminha, aqui é uma foto real, né? Então, aqui no esqueminha, um pedacinho de papel, ele foi polarizado, ou seja, concentrou cargas positivas na região mais próxima da cargas negativas na região oposta, e com isso o papelzinho é atraído, né? É isso que nós observamos, tá? E não é só aqui que nós observamos essa atração, né? Em outras situações também é possível observar a atração essa atração causada pela indução, né? Vou dar um exemplo para vocês que os alunos sempre acabam comentando na sala de aula, que é aquele efeito dos pelos arrepiarem, né? Então, às vezes, você chega próximo de um pedaço de plástico, de papel, enfim, uma superfície qualquer, né? Principalmente feita de material isolante,
e você observa que os pelos do braço começam a arrepiar, né? Então, por que que isso acontece? Imagina que você tem ali um grande pedaço de plástico que está eletrizado, com cargas negativas, né? Então, ele tem uma grande quantidade de cargas negativas ali na superfície do material, tá? Então, o que que essas cargas negativas vão fazer, né? Se você pegar aqui um braço de uma pessoa, então aqui você tem os pelos, né? Vamos fazer aqui os pelos aqui da pessoa, tá? Tentar representar. Então, o que acontece, pessoal? O nosso corpo ele é condutor, né? Então, quando ele se aproxima de uma placa carregada negativamente, os elétrons do nosso corpo, né, os elétrons dos pelos, principalmente, eles se sentem impelidos, eles vão o quê? Eles vão se afastar, vão para uma região mais distante da ponta dos pelos. Aliás, perdão, né? Só deixa eu marcar aqui. São os elétrons, né? São as cargas negativas que vão se afastar. Então vão ali para o interior do corpo, vão para regiões mais afastadas e vão deixar na ponta dos pelos o quê? Cargas positivas, né? Cargas positivas. E cargas positivas se sentem atraídas por cargas negativas e você tem, né, os pelos arrepiando, né? O efeito resultante, né, são os pelos estarem arrepiando, tá? Então, só pela aproximação de um corpo carregado, você já observa esse efeito. Então, esse efeito é causado pela indução. Repara que em todas as situações, pessoal, não há contato, né? Então, aqui o indutor não teve contato com o induzido. Claro que o contato pode acontecer depois pelo fato de ter atração, né? Como aconteceu aqui com o papelzinho, mas o efeito da indução acontece à distância, tá? Então, mais para frente a gente vai entender como que é esse processo, esse mecanismo, mas aqui vocês já estão observando, né, que cargas elétricas conseguem atuar à distância sobre outras cargas, né, separando, polarizando objetos e atraindo por consequência, tá? Bom, então em todos esses casos, pessoal, vocês observaram o seguinte, né? Apesar de ter a polarização, os objetos não são carregados, né? A carga aqui do papelzinho ainda é zero, né? Ela vai permanecer zero, apesar da separação, a carga total ainda é zero. Então vamos entender agora quando que vai acontecer de fato a eletrização, tá? Então a gente está dando uma olhada aqui, né? Existem duas formas possíveis de fazer a eletrização. Uma dessas formas é fazer o quê? É aterrar o induzido na presença do indutor, né? Essa seria a primeira forma aqui, ó. O induzido é aterrado na presença do indutor. Então, vocês estão vendo aqui nesse esquema, né? É basicamente a mesma figura que nós fizemos antes, tá? Então, o indutor é aproximado, ele polariza aqui o induzido, concentra cargas negativas de um lado, cargas positivas do outro. Se a gente faz o aterramento, como vocês estão observando aqui na segunda figura, o que acontece, né? Claro, a gente pode interpretar que essas cargas positivas, elas vão descarregar. A gente sabe que, na verdade, são os elétrons, né? Mas, enfim, é uma interpretação possível, tá? Então, as cargas positivas que são repelidas, elas vão para a Terra, elas vão querer ficar mais afastadas possíveis. As cargas negativas permanecem aqui atraídas, elas não vão para a Terra, elas vão permanecer atraídas. Então, se você quebra o contato com a Terra na presença do indutor, as cargas negativas vão continuar no corpo. Então, no caso final, né, a esfera A acaba eletrizada com uma carga de sinal negativo, né, sinal oposto à carga do indutor, tá bom? Então, vocês observam esse efeito, né, você faz o aterramento, metade das cargas ali vão embora, né, as cargas que têm o mesmo sinal do indutor vão embora, e as cargas sinais opostos permanecem, né, e com isso você conseguiu eletrizar o objeto. Aqui a gente fala de aterramento, mas eu poderia fazer esse aterramento, por exemplo, segurando um objeto metálico com as minhas mãos, tá? Então, nesse caso, né, o nosso corpo, ele também pode servir como um aterramento, né? As cargas vão sair aqui do induzido e vão passar para o corpo da pessoa, tá bom? E a segunda forma de você ter eletrização por indução é quando você tem dois induzidos, né? Dois corpos atuando como induzidos. Então, imaginemos aqui o caso de dois condutores em contato, tá? Então, A e C são condutores, as cargas podem fluir livremente de um para outro, né? A gente sabe disso. Então, no contato aqui, há esse caminho das cargas entre os corpos. Então, quando você aproxima o indutor, A e C vão funcionar como se fosse um único condutor. Então, desse lado mais próximo aqui, que está justamente no corpo C, vai concentrar cargas negativas, e do lado mais distante, do lado oposto, você vai ter concentração de cargas positivas. Se você vai lá, segura aqui os suportes, né?
e afasta os dois condutores, na presença do indutor, você vai acabar com essa situação aqui, né? Um corpo carregado positivo, que era o polo positivo, e um corpo carregado negativamente. Beleza? Bom, pessoal, espero que essa explicação ajude vocês. Eu vou mandar agora as atividades, né? Vocês têm aí as atividades para responder. Então, façam atividades, sabe que é importante, que vale nota, né? E na semana que vem a gente já vai começar um conteúdo novo, tá bom? Beleza? Vamos despedir aqui. E tchau, tchau.